Então, turma, inicialmente eu gostaria de fazer com vocês na verdade, assim, relembrar com a turma alguns documentos, alguns assuntos que nós já tínhamos trabalhado anteriormente, tá? Nós viemos lá com aqueles capítulos da Gilda Riso, lembram disso? Que nós estávamos estudando a concepção histórica, o conceito de criança. Nós vimos que a criança era tida como adultos em miniatura, vocês devem se recordar. E aí nós passamos também por aquela questão da maternidade, né? Do que podia e não podia, quem eram os mais favorecidos, os menos favorecidos, enfim. E aí nós começamos a estudar também essa parte dos referenciais curriculares, que são aquelas 3 unidades consideráveis, né? Porque tem muito conteúdo, apesar de muitas ilustrações. E vocês fizeram um estudo dirigido sobre o conteúdo. E, recapitulando, esses referenciais curriculares, eles são do ano de 1998. Lembram disso? E nós chegamos a uma conclusão quando conversamos, que os anos se passaram e algumas coisas propostas, alguns objetivos, eles não mudaram. E agora a gente vai iniciar nesse conteúdo, que amanhã os slides já estarão no AVA para vocês, que é o conteúdo relacionado às diretrizes curriculares nacionais, tá? Então, eu vou passar um pouquinho para vocês. Eu acho muito interessante quando a gente pega os pontos importantes, que é o que eu vou fazer agora. Porque as diretrizes, apesar delas não se apresentarem em volumes como os referenciais curriculares, tem um conteúdo assim considerável. Então, eu vou pontuando com vocês alguns deles. Para começar, o campo da educação infantil, né, ele vive um intenso processo de revisão dessas concepções sobre educação de crianças, nesses espaços coletivos, na seleção desse fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras dessas aprendizagens que nós já viemos discutindo ao longo das aulas. E aí, assim, essas diretrizes curriculares nacionais, em função das intensas discussões, porque vocês sabem que a educação brasileira já vem há algum tempo com muitas discussões, e chegou um momento que o assunto educação infantil começou a ganhar peso na discussão da educação. E aí, eu até marquei aqui de que ano que são essas diretrizes curriculares nacionais, né? Elas começaram a vigorar em 2010. Em função dessas discussões para mediar a aprendizagem e o desenvolvimento infantil, o Ministério da Educação, né, o MEC, ele decidiu lançar a resolução número 5, que é de 17 de dezembro de 2009. Então, a resolução mesmo, ela foi lançada pelo MEC dia 17 de dezembro de 2009, que fixou as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, assim, a resolução foi em dezembro de 2009 e começou a implementar mesmo no início de 2010. O que mais que eu tenho para acrescentar? As diretrizes curriculares, elas estão articuladas com esses fundamentos, com esses, como é que eu posso dizer, procedimentos que são definidos pela Câmara de Educação Básica, pelo Conselho Nacional de Educação. Vocês já devem ter escutado ali de algum lugar o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas públicas e a elaboração de planejamento, de execução, de avaliação de propostas pedagógicas, propostas curriculares da educação infantil. Além das exigências dessas diretrizes, devemos também observar a legislação estadual e municipal. Por exemplo, por mais que nós tenhamos as diretrizes curriculares nacionais que foram implementadas
anos depois dos referenciais curriculares. Vejam vocês, os referenciais são de 1998. A resolução das diretrizes curriculares para a educação infantil, elas são de 2009, dezembro de 2009. Mesmo que nós tenhamos esses documentos, eles respaldam, eles orientam, mas nós não podemos deixar de considerar o que é proposto pelas secretarias municipais das cidades, enfim, no nosso caso, da Secretaria Municipal de Maricá, né? E aí depois eu tenho até algo a acrescentar a respeito, que eu acredito que é do interesse de vocês. Bom, educação infantil, nós já falamos disso, primeira etapa da educação básica, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados. Acho que a gente já falou disso, eu posso pular um pouquinho, mas as diretrizes vêm relembrando tudo isso. Gente, a criança, a gente tem que pensar na criança. Quem é essa criança de acordo com as diretrizes curriculares nacionais? Criança essa que lá de anos atrás vinha sendo tratada como esse adulto em miniatura até chegarmos à concepção que nós temos hoje. Bom, sujeito histórico, a gente precisa pensar nisso, de direitos que nas interações, nas relações, nas práticas cotidianas que essas crianças vivenciam, elas constroem a identidade pessoal e coletiva, lembrando que antes de nós pensarmos na interação que essa criança estabelece com as demais crianças, a gente tem que pensar na identidade pessoal dessa criança também. E nós também já falamos disso em algumas aulas anteriores. Adriana? Oi? Você tem algum slide para poder compartilhar com a gente? Tenho, e eu vou fazer isso daqui a pouco, tá bom? Ah, tá. Não, porque tem algumas coisas que às vezes através do slide eu vou anotando. Que às vezes você está falando, eu me perco, aí não consigo anotar. Não, mas fica tranquila, tá? Que eu avisei que eu vou compartilhar os slides que tem mais informações do que eu tô falando. É porque eu acho que a gente primeiro precisa fazer um panorama geral e aí dar continuidade, tá bom, Polly? E aí, lembrando também que quem é essa criança, né, gente? O que essa criança desenvolve? O que essa criança desempenha? Quem é essa criança no espaço? É a criança que cria, é a criança que constrói sentidos, é a criança que experimenta, é a criança que precisa vivenciar o lúdico. E nós já falamos disso também anteriormente. E se vocês refletirem um pouquinho comigo, isso também está nos referenciais curriculares nacionais. Alguém aí teve a oportunidade de ler um pouquinho mais, além do que a gente já tinha discutido na aula? Dá uma sinalizada aí para mim. Quem leu deve ter percebido que vem trazendo a importância, isso aí, já estou vendo as mãozinhas, a importância do lúdico, né, desses sentidos para a criança, e a criança produzir cultura também, né, gente? Porque é isso que acontece. E aí, que currículo é esse? Que currículo é esse que a gente considera de acordo com as diretrizes curriculares nacionais? São as práticas que vão articular as experiências dessa criança, os saberes dessas crianças com os conhecimentos que fazem parte de tudo que é cultural, né, gente? De tudo que é artístico, com esse meio ambiente a qual a criança faz parte. Então, assim, é pensar nessa criança de uma forma ampla, respeitando que essa criança está inserida num espaço, que ela convive com outras crianças, mas que primeiro, antes dessa identidade coletiva, vamos pensar na identidade pessoal dessa criança. Uma outra coisa que eu quero pontuar, antes de partir para os slides, é sobre a proposta pedagógica. As diretrizes curriculares nacionais, elas vêm falando também de articular tudo isso à proposta pedagógica da escola, ao projeto político pedagógico. E aí, antes de nós irmos para os slides, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. E aí vocês podem responder agora, não tem problema nenhum, é só a gente respeitar aí. Vocês sabem a diferença entre
é projeto pedagógico, projeto político pedagógico. Vocês já tiveram a oportunidade de estudar essas diferenças? Porque por mais que nós estejamos falando apenas da educação infantil, é importante agora a gente pensar nisso. Quando as diretrizes curriculares nacionais, elas enfatizam a importância de articular o trabalho desenvolvido com a criança, as propostas pedagógicas e ao PPP, me veio isso em mente. Será que isso está muito claro ou não? Digam para mim se está claro ou não, ou se tem alguém que desconhece. Desconheço. Mais alguém? Eu também desconheço. Podem levantar a mão. Desconheço. Tá. Alguém aí gostaria de disparar, falando um pouquinho o que é um projeto pedagógico, o que é um projeto político pedagógico? Ou vocês gostariam que eu fizesse um resumo para ajudar? Porque isso eu não coloquei nos slides, tá? E eu senti, na minha leitura, enquanto professora, que poderia ser a dúvida de alguns. Então, é interessante que eu fale um pouquinho para vocês? Sim. Sim. Então, ótimo. Então, toda instituição escolar, vamos lá, tem o seu projeto pedagógico, que é o que a gente chama, abreviando, de PP. O que é o PP? É projeto pedagógico. Aí vocês vão dizer assim para mim, Adriana, será que a escola em que eu trabalho tem o PP, tem o projeto pedagógico? Normalmente, como que funciona? O município, ele dispara uma temática anual para as escolas. Eu não sei se o município de Maricá, como é que está isso, eu não sei se alguém que esteja atuando no momento pode me dizer se sabe qual é a proposta do município para esse ano. Alguém poderia me dizer? Não lembro qual a proposta, mas tem sim. Ano passado eu me lembro que foi negócio de borboleta. Agora esse ano eu não estou lembrando, não. Então, eu ouvi falar também que já teve o Maricá do Meu Brasil, teve umas... Isso. Ano passado foi Maricá de todos os Brasis. Isso. Obrigada, Marta. Esse ano é outro, só que então, agora na minha cabeça não veio. Não tem problema. Aonde eu quero chegar? Esse ano, professora, esse ano é de Maricá e de todos. Ah, Maricá é de todos? Então, legal, ótimo. É de Maricá e de todos. Ah, é de Maricá e de todos. Então, eu acredito que a interpretação é tudo que está na nossa terra precisa ser explorado e a gente precisa conhecer bem essa cidade que é de todos, não é isso? Então, pensando na educação infantil e no projeto pedagógico, como que isso funciona? O município vem com a proposta. Cada instituição escolar tem uma realidade, não é, gente? Eu não vou pensar que uma instituição que fica localizada no Espraiado tem a mesma realidade para as crianças do que uma instituição que fica localizada no Parque Eldorado do centro, por exemplo. Então, cada escola organiza o seu projeto pedagógico de acordo com a realidade da unidade e faz uma articulação de modo que os professores vão desenvolver os seus planos de ação puxando a partir dessas temáticas que vêm da Secretaria Municipal. Então, por exemplo, você está lá na escola e você identifica que a escola tem um problema com preconceito. Os professores fizeram um levantamento e viram que é preciso trabalhar o preconceito desde as séries iniciais, desde a educação infantil, porque já se percebe algumas atitudes das crianças, dos pequenos, em relação ao preconceito. Então, você faz um gancho com a proposta do município e vai lá no plano de ação. Ah, então eu vou trabalhar desse jeito com a minha turma. Porque cada turma também é uma turma, não é isso? Agora, todas essas ações têm a ver com o projeto pedagógico, que é um projeto anual que é feito. Tem escolas que dividem por bimestre, tem escolas que dividem por trimestre. Isso vai depender muito. Eu não sei como é em Maricá. Eu estou falando o que eu conheço de embasamento teórico.
E o PP vem para contribuir com as escolas, sanar problemas das escolas, ajudar na aprendizagem dos alunos, mas tudo dentro da própria unidade escolar. Tudo que se refere apenas ao pedagógico. Mas, Adriana, e o que é esse PPP? Porque o PP, quem é que faz o projeto pedagógico? Normalmente, os coordenadores pedagógicos, a equipe diretiva da escola se reúne com professores, né? Faz um levantamento com esses professores da realidade da escola, dá um tempo para eles conhecerem bem os seus alunos e organizam as propostas do projeto pedagógico da unidade escolar, sempre fazendo um gancho com o que é proposto no município. O PPP, toda escola tem que ter um projeto político pedagógico. Só que o projeto político pedagógico, ele vai abraçar muito além do pedagógico. Vê que no nome também tem político. Por quê? Quando vocês chegam para trabalhar numa escola, toda escola tem que ter um PPP. Hoje vocês vão chegar na escola, numa escola nova do município, e vocês vão falar assim: você deixaria eu dar uma olhadinha no PPP? Se a diretora disser assim, nós não temos PPP, então ela já deve estar se organizando para fazer o PPP, porque não pode uma escola não ter o PPP. Vocês estão me entendendo? Toda escola tem que ter um projeto político pedagógico. E esse projeto político pedagógico, ele vai estar relacionado, de alguma maneira, ao pedagógico, ao PP, que eu já tinha falado anteriormente. Mas não é só isso, gente. Ele vai ver o que a escola precisa, se tem que reformar a escola, ele vai reunir comunidade escolar, ele vai reunir pai de aluno. Então, assim, o PPP, ele é algo mais amplo dentro da unidade escolar. Porque ele não vai dar conta só do pedagógico, ele vai dar conta de várias demandas da unidade escolar. Professora Adriana? Oi? Nas unidades particulares também tem esse PP e o PPP? Olha só, o correto é ter, né? O correto é ter. Mas, quem está falando comigo, gente, que eu me perdi? Poliana. Oi, Poli. O correto é ter, tá? O que acontece? Normalmente, as escolas privadas, elas trabalham com projetos. Sim. Elas não trabalham com PP. Elas não fazem como acontece nos municípios de organizar um projeto pedagógico anual, entende? Sim. Então, elas fragmentam. Na maioria das escolas privadas é assim, tá? Elas fragmentam. E o que a escola particular normalmente tem? Muda um pouco, Poliana. Regimento. Regimento escolar. Tá? Então, quando você perguntar na sua escola particular, eu não lembro se você trabalha em escola, acho que trabalha, né? Em escola privada, eles devem responder para você assim: olha, Poliana, a gente tem um regimento escolar. E você, na sua curiosidade, né, pode falar: olha, eu poderia dar uma olhada para ver o que tem nesse regimento, porque eu estou estudando pedagogia e eu quero aprender um pouco mais. Não tem problema nenhum, tá? Isso aí não é proibido. Normalmente, as particulares são assim. Elas têm projetos fragmentados e um regimento escolar da unidade. E tem que ter esse regimento. Porque quando uma família matricula, por exemplo, a escola propõe algo e depois, se a família entrar em discussão, a escola vai dizer: não, nós estamos amparados pelo regimento da unidade escolar. Entendeu, Poli? Entendi. Agora, as escolas públicas já tem esse olhar mais voltado para o PP, que é o projeto pedagógico, e o PPP, tá? O ideal seria que as particulares também fossem nesse âmbito, mas normalmente não é. Difere um pouquinho, entendeu? Até por causa da clientela e outros assuntos afim. Então, eu vou focar um pouco agora gostei muito da sua pergunta, porque pode ser a dúvida de muitos alunos. Eu vou focar agora mais na rede pública, porque em todos os municípios, normalmente é assim. Agora, o PPP,
tem que ter na escola municipal. Professora, e se eu chegar numa escola da prefeitura e não tiver um PPP? Gente, tem que ter. Professora, todo ano esse PPP é feito? Não, não, não. O PPP da escola, ele é único. O que acontece todo ano é que, ou melhor, deveria acontecer, é uma atualização desse documento. Por quê? Gente, cada ano é um ano, né? É igual o caderno de planejamento, pelo amor de Deus. Cada turma é uma turma, cada ano é um ano. Cada ano o público muda. Então, por que o PPP tem sempre que estar sendo atualizado? Pode ser que uma escola, num determinado ano, esteja vivenciando um problema com bullying. Pode ser que no ano seguinte a escola precise e se dê conta que precisa promover a acessibilidade. Que a escola não tem rampas suficientes e que tem um número de cadeirantes precisando de ajuda. Isso tudo entra também aonde? No PPP, que são ações que precisam ser revisadas na unidade escolar. Então, Liana, oi? deixa eu perguntar então aqui. Então, esse projeto pedagógico, então a área pedagógica, ela vê o assunto que está em destaque ali para poder evidenciar para a escola toda, é isso? Como você falou do bullying. Isso. É porque assim, Poliana, vocês são futuros pedagogos, é muito importante a gente trabalhar com a realidade. Às vezes, o projeto, eu não estou falando que é a nossa realidade, eu estou citando o que acontece no estado afora, tá bom? Às vezes, o projeto, ele chega de cima para baixo, que não é o ideal. E eu não estou falando do PPP, não, eu estou falando do que você está me perguntando, do PP, ok? Às vezes, o projeto chega de cima para baixo. Olha aqui, tem um projeto feito, aí o professor tem que seguir. Mas peraí, como é que se monta um projeto pedagógico de uma unidade escolar sem conhecer a realidade na qual nós estamos inseridos? Como é que eu vou trazer um projeto falando só de poesia se eu tenho alunos que não têm amparo familiar? Né? Ah, tá, então é uma poesia, mas aí eu tenho que fazer um gancho com a família, porque eu estou vendo que essa família não está indo para a escola. Onde eu quero chegar com isso? O ideal para montar um projeto pedagógico é a gente partir da realidade, do que a gente percebe na escola. Aí sim, poxa, que legal, Maricá está falando de Maricá de todos os Brasis. Poxa, será que eu posso levar, né, aquele grupo de alunos que estava passando por uma situação de violência escolar para conhecer um lugar de Maricá? Olha que legal, você está articulando um problema que você vive na escola com a proposta do município, entendeu? O que tem que ficar muito claro é que a gente não pode fechar os olhos para as reais necessidades do nosso público. Entendeu, Poli? Sim, entendi. É isso, o ideal é esse. O que a professora Adriana está dizendo aqui é o ideal. Mas quando vocês estiverem no chão da sala de aula, no chão de variadas unidades escolares, vocês vão perceber que algumas coisas mudam e que a teoria está bem distante da prática ainda. Talvez alguns professores aqui, eu vou dar um exemplo de quem já tem muito tempo de sala. Vânia, por exemplo, já tem muitos anos de sala, né, Vânia? Tá me ouvindo, Vânia? Põe a mãozinha aí. Isso. Ela vai depois, ela pode acrescentar também na discussão, porque ela já deve ter visto algumas realidades. Então, assim, é muito bom quando teoria e prática caminham juntas. E nem sempre é isso que acontece, infelizmente. Mas, resumindo para partir para os slides, o município, todo município, ele apresenta aí esse regimento escolar, Poliana, que a escola privada tem, né? O município também tem um regimento escolar. Esse regimento escolar é encaminhado para as escolas do município. Por exemplo, Maricá. A Secretaria Municipal de Educação encaminha um regimento. Aí a escola imprime aquele regimento. O que é um regimento escolar? Um regimento escolar é tudo aquilo que rege a escola. Então, quando um professor tem dúvida de sua função, quando um pedagogo está fazendo uma função e tem dúvida se é aquilo que lhe compete, quando o diretor da escola diz que aquilo não é função dele, tudo isso a gente vai encontrar onde? No regimento escolar.
tudo, tudo. Sobre regras, uniformes, tudo isso. Tá, ok. Então, o município manda para as escolas um regimento escolar. A escola tem um PPP, que é um projeto político-pedagógico, que todo ano tem que ser atualizado de acordo com as reais necessidades da instituição. Vou falar muito abertamente com vocês. Tem escola que leva anos sem atualizar. Tem escola que só atualiza quando a Secretaria Municipal pede para enviar. Escola tal. Eu ia perguntar. Eu ia perguntar se eles têm que enviar. Aí você já falou aí, porque se eles ficam anos sem atualizar, então por que não precisa enviar, né? Então, mas normalmente a Secretaria Municipal ela sempre pede, tá, gente? Normalmente ela pede, por favor, unidade escolar. Eles até fazem alguns movimentos, fazem formações para ajudar os professores a entender o PPP. Isso, eu acredito que Maricá deve dar todo o suporte nesse aspecto, mas não posso dar detalhes porque não estou na prefeitura desse município. Outra coisa. Então, para fechar, o município tem um regimento e encaminha para as escolas. As escolas têm um PPP. Esse PPP é o que vai reger a escola. Mas não pode esquecer que existe um regimento escolar proposto pelo município, ok? E o pedagógico vai sendo trabalhado com a proposta pedagógica, que é o projeto pedagógico, que alguns chamam de planos de ação. Eu não sei como o município foca. Eu estou falando numa linguagem utilizada em muitos documentos, utilizadas em concursos públicos. Então, a gente tem que trabalhar com o que é base. Então, eu tenho regimento escolar, eu tenho PPP, que não fica só no pedagógico, que fica também no que é administrativo na unidade escolar, e tenho o PP, que é anual. O PP, sim. Enquanto o PPP só passa por atualização, o PP todo ano tem que ter um, porque a escola todo ano tem uma clientela diferente. Tá, gente? Depois eu vou providenciar para acrescentar a essa minha fala um resumo sobre PPP, PP, que eu acredito que vai ajudar vocês. Por que que eu estou falando isso agora? E aí eu vou entrar nos slides. Porque as diretrizes curriculares, elas perpassam esse tópico aí da importância de articular as ações que estão nas diretrizes curriculares nacionais à proposta pedagógica da escola. Então, quando eu penso no que vai ser proposto para a educação infantil, para aquela turminha, não pode ser solto, né, gente? Tem que ter uma relação, tem que ter um gancho. Aí agora eu vou partilhar aqui com vocês. Se eu estiver acelerando demais, por favor, façam como a Poliana. Perguntem e peçam para que eu explique, ok? Vou tentar compartilhar a tela aqui. Acho que já está aqui. Me digam se estão vendo, gente. Alguém responde para mim, dá um sinal. Sim. Ótimo. Sim. Aqui também. Ótimo. Então eu vou. Sim, tô vendo. Ótimo. Então eu vou. Peraí só um instantinho. Desativem de novo aí. Ou eu desativo. Deixa eu desativar. Só um instante, só um instante. Tem umas partes que vocês podem ler por conta própria depois e que não tem necessidade de nós fazermos leitura, porque é algo bem cansativo que já vem tendo muita relação com os referenciais curriculares. À medida que eu for falando, se alguém não entender, pode parar, colocar o som e me perguntar, tá bom? Que agora eu estou vendo vocês, não estou vendo o rostinho de todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo rolar aqui. Ótimo, agora sim. Estão vendo? Estão, beleza. Deixa eu
Aqui, ó, eu estava falando de proposta pedagógica, né? Então, olha só, a proposta pedagógica de acordo com as diretrizes curriculares nacionais. Proposta pedagógica ou projeto político pedagógico, que é o PPP, que eu acabei de explicar a vocês. É o plano orientador das ações da instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nelas são educados e cuidados. É elaborado num processo coletivo, isso tem que ficar muito claro. Quando inauguramos uma escola, descobri que a escola que fica na zona rural daquele município não tem um PPP. Então, uma diretora esclarecida, uma equipe pedagógica vai começar a colocar o PPP em ação. Não é só o diretor, não é só o pedagogo, não é só o professor. Aí, o que a gente chama de conselho escolar entra em ação para ajudar, porque tem que ser oportunizada reuniões para que alguns pais, um grupo de responsáveis, para que a comunidade escolar também ajude na construção do PPP. Entende, gente? Então, assim, o PPP tem esse diferencial. Ele tem que ser feito por toda a comunidade escolar. Tanto que aqui nos slides vocês devem estar vendo, ó, elaborado num processo coletivo, com a participação da direção, dos professores e de toda a comunidade escolar. Concepção de educação infantil a gente já vem discutindo. A jornada, que a gente já vem falando também, né? Essa jornada da educação infantil, em tempo parcial, a jornada de no mínimo 4 horas diárias, em tempo integral, com duração igual ou superior a 7 horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. Oi? Alguém perguntou, gente? Adriana. Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que a gente vai botar os nossos filhos na creche. Sim. E uma creche particular. Uhum. A gente, como mãe, tem como verificar toda essa proposta pedagógica, esse PP. A gente tem esse... como é que a gente vai dizer? Tem como a gente ter direito a acesso. A gente tem acesso, né, Poli? Olha só, Isso. Vamos lá. Uma escola privada, normalmente, ela vai ter o regimento dela, né? Como eu falei para vocês, tem aí alguns momentos que diferencia e tal. Porque, normalmente, as escolas privadas, elas, como eu falei para você, Poli, elas trabalham mais com projetos fragmentados. Mas eu conheço escolas privadas que fazem um projeto anual também, o PP, o Projeto Pedagógico. A creche pública também, porque eu falei privada, mas qualquer creche, né, que a gente for botar nossos filhos. Então, tanto vamos. quanto privada. Olha só, não é proibido não, tá? A mãe do aluno, ela tem direito a estar por dentro da proposta da escola. Mas o que é ético, na verdade, né? E nós, como pedagogos, temos que ter esse olhar também. Primeiro, a gente espera a escola fazer a reunião anual, aquela reunião que tem no início do ano. A escola, normalmente isso acontece nos primeiros meses. A escola apresentar um pouco a sua proposta, como é que ela pretende. Ali, a gente já começa a ter uma noção do que essa escola vai desenvolver com as nossas crianças. Agora, se for uma fala muito superficial e você ficar com dúvida, vamos lá. Se for escola pública, ela vai ter um projeto pedagógico. Agora, uma coisa tem que ficar muito claro, tá, Poliana? O projeto pedagógico, ele não fica pronto rápido, não. Vamos dizer, o ano começa em fevereiro. Entende-se, o município aqui de Maricá é trimestre ou é bimestre? Trimestre. Então, vamos trabalhar assim. Entende-se que até o final do primeiro trimestre, o projeto pedagógico esteja pronto, registro, entendeu? Documentado, encadernado. Mesmo que ele não esteja encadernado, é seu direito para conversar com o pedagogo da escola, porque você, como mãe, quer saber qual é a proposta da escola. Quais são as ações que a escola pretende desenvolver,
né? Aí você pode perguntar, tem alguma temática? Eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava lendo uma reportagem sobre uma escola privada de Niterói, que ela agora parece que as escolas privadas, em função da pandemia, estão tendo que reduzir a mensalidade em 30%, né? E é uma escola, se eu não estou enganada, eu acho que ela é montessoriana também. E aí a escola estava, no que eu estava lendo, a escola estava falando um pouquinho da proposta, do que ela vem desenvolvendo. Assim, normalmente, os pais, quando a escola não apresenta, os pais perguntam e a escola sabe já quais serão, quais são as ações que vão nortear o trabalho da unidade escolar. Tem escolas que gostam de partir também, né, principalmente creches, de alguns clássicos da literatura, e aí vai trabalhando com a criança arte, poema, poesia. Ué, Adriana, mas criança trabalha poema e poesia? Gente, quem é professora de educação infantil há muitos anos sabe bem disso. Por que não? Por que não deixar a criança ver um quadro de Van Gogh? A criança da educação infantil, ela não vai entender quem é Van Gogh, mas ela tem o direito, esse direito precisa ser garantido a ela, oportunizá-la a arte, por que não? E nessa reportagem que eu li da escola montessoriana, a escola esclarecia também esse ponto do projeto, achei muito interessante. Pena que eu não salvei, que eu podia mandar para você. Então, Poliana, não só você, como qualquer outra mãe, né? É seu direito chegar e perguntar. Agora, entende que numa escola da prefeitura, de repente, só vai estar amarradinho mesmo no final do primeiro trimestre, porque aí tem que digitar, né? Tem que fazer organizar as ações do ano todo. Então, normalmente demora um pouquinho. Porque você estava falando dessa proposta aí, que não só a equipe da escola, mas sim a comunidade poderia participar, por isso que eu fiz essa pergunta, entendeu? Ah, entendi. Então, aí agora a gente está falando do PPP. A comunidade escolar, ela tem direito a participar do PPP. Se a escola não está convidando, é porque o PPP está atualizado e não está precisando passar por reformulações no momento. Mas esteja certa de que se essa criança fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, em algum momento vocês vão receber um bilhetinho, né? Agora eu estou falando das públicas, tá bom, Poli? Tá. Sem o responsável, estaremos realizando uma reunião com a intenção, e aí eles vão sondar, vão passar umas perguntas na reunião. É o ideal, mas eu não posso afirmar qual é a realidade de todos os municípios do nosso estado aí afora. Tá bom, Poli? Assim, as minhas filhas estudam em um colégio público, né? Sim. Então, assim, nas reuniões que eu tenho ido, eles falam desde o material a serem distribuído, trabalhados, Sim. desde as carteiras, né, que elas sentam, onde elas brincam, onde elas comem. Eu acho que eles, né, falam de um todo em relação à escola. Ótimo. Isso é importante, porque a escola já vai trazendo a transparência para que a família ganhe segurança nesse processo. Porque isso aí é uma via de mão dupla, a gente precisa caminhar junto, né? Já falamos disso. Então, e aí, no caso, isso tudo que eles passam seria esse PPP, né? Tá dentro do PPP. Talvez, Poliana, por exemplo, você estuda, você faz pedagogia. Talvez, como alguns responsáveis, eles não têm, assim, muita facilidade de compreensão, porque são muitos códigos, né? Muitas abreviações, PP, PPP, a escola, de repente, nem traz o nome, mas sim, ela vai esclarecendo as ações que serão implementadas no ano, entendeu? Sim, fazem. Pelo menos da minha filha faz. Até os projetos extracurriculares que elas fazem, então, né, fora, pós dentro da sala, eles falam também. Então. E a gente está num ano aí diferente. Agora, infelizmente, se tornou diferente em função da pandemia, mas eu ainda estou falando bem do pedagógico. Porque a BNCC está ganhando espaço cada vez mais, e é o nosso próximo assunto. Então, assim, o projeto da escola, os planos de ação dos professores, eles, com certeza, cada vez mais, isso vai ser um processo gradativo,
estarão articulados à Base Nacional. Mas como é um assunto para a próxima aula, eu não vou entrar nisso agora, senão pode até cansar vocês. Posso seguir aqui agora? Pode. Então, vamos lá. E aí, as diretrizes curriculares nacionais, eu também não vou ler tudo, não precisa. Eu vou só comentar. Ela aborda alguns princípios que são fundamentais. Princípios éticos, que têm a ver com a autonomia da criança, com a responsabilidade da criança. Ética é tudo, né, gente? E é da educação infantil que a gente já começa a inserir isso para as crianças. Políticos, né, direito à cidadania, e também os princípios estéticos, que têm a ver com a ludicidade, o quanto é importante trabalhar o lúdico na educação infantil, né? Essa expressão artística da criança, essa expressão cultural, isso tudo tem que ser trabalhado. A arte tem sim que cada vez mais ganhar espaço nas escolas, a música, a dança. Nossa, para a educação infantil, então, isso é um prêmio. Bom, o que está aqui em azul, eu já destaquei para facilitar. Sobre a concepção da proposta pedagógica, né? É preciso oferecer condições e recursos para que as crianças elas usufruam seus direitos civis, humanos e sociais, assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação, o cuidado com essas crianças, com as famílias, né, gente? Gente, tem que ter essa ponte, tem que ter esse vínculo, família e escola. A escola sozinha não vai caminhar. E eu sei que alguns devem estar pensando, mas não é fácil trazer a família para a escola. Algumas unidades têm mais dificuldade, mas é preciso tentar. Promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais. Olha, gente, que esse ponto aí, referenciais curriculares já abordavam, LDB fala na importância dos direitos, e aí aqui as diretrizes curriculares nacionais também estão enfatizando, né, no que se refere ao acesso a bens culturais, possibilidades de vivência da infância. Então, assim, a gente precisa tomar esse cuidado também. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo, olha lá, ó, garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação, articulação de conhecimentos e aprendizagem de diferentes linguagens. Aí vem o direito da criança. A criança tem direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade. A criança, gente, também tem direito a colocar o seu lado crítico, a expor a sua criticidade. E isso não quer dizer, e aí eu estou lembrando de uma aula que nós tivemos, e que o grupo lá do fundo, o grupo da Poliana, acho que da Vânia também, nós estávamos falando dessa questão do respeito, e alguns trouxeram alguns relatos que validaram muito a aula. Isso não quer dizer que a criança, desde pequena, mesmo ela tendo o direito de exibir a sua criticidade, expor a sua criticidade, tudo com respeito. Então, a criança vai ter direito de falar sim. Não é só o professor da educação infantil que vai falar, mas a gente também vai fazendo um paralelo com o respeito. Não é só falar o que pensa do jeito que quer, senão como é que as coisas ficam, né? Onde é que isso tudo vai parar? Querem falar alguma coisa ou eu posso seguir? Não falta muito não, gente. Então, estou seguindo. Ninguém falou nada. Bom, e a gente tem os eixos do currículo, que são propostos nas diretrizes também. Tá tranquilo, pode seguir. Ótimo, então estou seguindo, vamos lá. Nós temos os eixos do currículo, e aí eu até destaquei as interações e a brincadeira, né? Essa garantia da que a criança experiencie. Você tem que promover o conhecimento de si, a criança precisa conhecer a si, conhecimento de mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais. Gente, não dá para falar de educação infantil só pensando em textos, em pequenos textos, só pensando em letrinhas,
sem associar isso ao dia a dia da criança. Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens, domínio por elas de vários gêneros, porque assim, uma vez uma professora, uma ex-aluna minha, ela me perguntou isso. Nós falávamos disso numa palestra, e aí eu falei, eu acho que eu levei para essa palestra alguns gêneros textuais. Vamos lá, gêneros textuais, vocês devem saber o que se trata, por exemplo, poesia é um gênero textual, receita de bolo é um gênero textual. Cada tipo de texto é um tipo de gênero textual. E aí, quando eu falei, quando vocês levam a poesia, quando vocês levam uma receita, aí teve uma menina que estava na palestra, que é professora de educação infantil, nossa, eu vou levar uma poesia. Aí eu falei para ela, mas por que não? Não quer dizer que a criança vai ter que ler a poesia, mas você vai disparar com a atividade, porque um trechinho daquela poesia vai chamar a atenção da criança. A criança não vai saber ler, mas quando você colocar ali aquele cartaz com aquela imagem do preparo da receita, quando você colocar a música para a criança, ela já vai entender o que é uma receita. Então, assim, é muito mais rico do que a gente imagina. E a criança, gente, acreditem, ela se apropria, ela tem uma facilidade de aprender rápida. Quem está em sala de aula sabe disso. Bom, finalizando aqui, sobre avaliação, né? Utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças. Aí a gente tem, como é que a gente pode avaliar se essa criança aprendeu? Me respondam, por favor. O município, aqui, eles têm os relatórios descritivos, não tem? Tem. Sim. Tem. Isso, ótimo. Todo final de trimestre é emitido um relatório descritivo? Sim. Então isso aí, ó. Isso. Os relatórios, eles são um exemplo desses registros. Mas também tem professor que organiza portfólio, tem professor que organiza álbum. Isso aí vai depender muito também, né, gente, da proposta da escola. Vocês estarão combinando com o coordenador pedagógico. E aí eu até coloquei aqui, ó, a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição que são vividos pela criança. Isso é muito importante. Porque quando a gente... Deixa eu desativar de novo aqui os microfones. Ou vocês conseguem? Não consegue. A gente consegue destravar. Mas tem alguém que não desativou. Desativou. Ó, não desativou. Peraí. Só um instantinho. Desce daí, Elisa. Gente, alguém não está aceitando a desativação do microfone. Eu estou desativando de todos. Olha, eu vou fazer novamente. Eu acho que é Pamela, desativa. É o da Pamela. É da Pamela. Foi. Então, encerrando aqui, a gente tem a parte dos registros e eu destaquei aqui que a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas, essas estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança. Então, o que a gente precisa respeitar também? Gente, há uma transição na educação infantil. A criança sai de casa para a escola, é uma transição. Quando a criança sai da educação infantil para o ensino fundamental, é outra transição. Então, as diretrizes curriculares nacionais
também vem evidenciando a importância de nós tomarmos esse cuidado, de respeitarmos isso. Às vezes o professor diz assim, mas essa criança não para de chorar, já tem 2 semanas de aula e a criança não para de chorar. Cada criança é uma criança. Cada criança tem um tempo, né? Então, isso precisa ser respeitado. Então, tomem muito cuidado e foquem bastante nesse trechinho aqui da transição. Imaginem vocês, gente, uma criança que está em casa, no calor da sua família, com as pessoas que estão ali com ela todos os dias, de repente ela vai para uma creche. Há uma ruptura, né? E aí ela precisa caminhar, ela precisa desenvolver essa autonomia, mas não é simples e a gente precisa respeitar o tempo de cada criança também. Óbvio, nós não vamos ficar parados nesse processo. As ações do professor e do pedagogo também fazem total diferença. Não é que nós estejamos presenciando o sofrimento da criança e vamos ficar parados diante disso. Não, a gente também tem que propor ações para contribuir, né? E aí eu coloquei aqui uma articulação com o ensino fundamental. Na transição para o ensino fundamental, a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, olha lá o que eu já disse, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Isso é ótimo. Alguns professores do primeiro ano, quando recebem essas crianças que estão vindo da educação infantil, o que eles acabam fazendo? Não, eu vou trabalhar esse conteúdo, trabalhar esse aqui também, e acabam sobrecarregando essa criança, sem respeitar e entender que muitas vezes essa criança estava muito mais acostumada com o lúdico. E nem sempre o professor do primeiro ano do ensino fundamental, e vocês sabem disso, cada professor é um professor, é muito bom quando ele dá continuidade. Se é na mesma escola, então, qual é a minha orientação? Que quem está no primeiro ano busque um diálogo com esse professor que estava lá no pré-escolar, que estava no pré-2. Por quê, gente? Assim a escola toda ganha. O trabalho ele acaba sendo uma continuidade. E eu já vi também professores do último ano da educação infantil que a criança está esperta, a criança está aprendendo e toma conteúdo. Vamos lá. A lei de diretriz e base ela é muito clara. Vamos priorizar os aspectos qualitativos sobre os aspectos quantitativos, né, gente? Nem sempre quantidade é sinal de qualidade. E aí vou abrir as dúvidas. Deixo aqui uma frase para vocês de Piaget. A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. Então, cabe-nos, enquanto futuros pedagogos que vocês são, permitir que essa criança seja inserida num espaço onde a criatividade lhe seja permitida. Tá bom, gente? Agora eu vou abrir a discussão. Vou interromper um compartilhamento para também não ficar muita tela aqui para mim. Deixa eu colocar aqui ativar. Vocês conseguem... deixa eu só ver aqui. Vocês conseguem ativar o som de vocês? Tentem, por favor. Vejam se vocês conseguem. Não? Então, 1 minuto que eu vou ver aqui o que eu fiz. Peraí. Isso. Agora foi. Ótimo. Quais são as perguntas que vocês querem fazer? Vamos lá. Adriana. Oi, Patrícia. Então, quando você falou no PPP, que quando é feito, né, o PPP, em alguns casos, logo assim também quando se abre uma escola, geralmente convida a comunidade também a participar, né? A comunidade escolar. Quando abre a escola, isso vai demorar, tá, Patrícia? Tá. Experiência própria. É um processo demorado.
A escola primeiro vai se organizar. Uma escola nova, então, Patrícia, acredito que o primeiro vai ter que perceber quem são esses alunos, como é que está sendo as demandas, para que depois ele pense no documento. Mas uma coisa vai acontecer. De repente, o diretor nem vai iniciar o projeto pedagógico naquele mesmo ano. De repente, ele vai ter... Entendeu? Sim, a minha pergunta seria o que a comunidade escolar em si, nesse projeto, eles vão pontuar? Então, diferente do que o professor, diretor, né, que já tem esse embasamento pedagógico, ele pode pôr nesse projeto. O que a comunidade contribui? Olha só, agora eu vou falar de lei e vou falar de... Vou pedir para as outras... Vou pedir para as outras meninas desativarem, porque senão não vou conseguir responder. Nós estamos tratando de um documento orientador também, né, que são as diretrizes. E elas estão relacionadas à lei. E a lei é muito clara quando diz que nós precisamos vivenciar uma democracia. Não é isso? Então, por mais... Nós sabemos que muitas das vezes os familiares eles não têm o conhecimento que muitas das vezes a gente espera, mas ele tem um conhecimento de vida, ele tem conhecimento com a sua família, ele tem um conhecimento do bairro em que ele vive. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que essa escola seja inserida numa comunidade. E aí, os professores pensaram inicialmente de propor alguns passeios, né? E aí, quando começa aquela reunião com um grupo de pais, isso também não quer dizer, gente, que vai ser com todos os pais da escola, não, tá? É um grupo representante, senão ninguém consegue fazer reunião. Quando se propõe essa reunião, aí o coordenador diz assim, olha... Nós já listamos aqui algumas ações que pode ser que ajudem os alunos, que contribuam. Dentre essas ações, nós temos alguns passeios. Aí um dos pais vai dizer assim, ué, professor, pedagogo, né, orientador educacional, mas vai fazer passeio agora? Nós estamos vivendo um momento que a comunidade está em risco. Será que é viável? Então, aí o que a equipe pedagógica faz, Patrícia? Vai ali e repensa se vale ou não a pena. Você está entendendo? Então, é um trabalho de articulação. Claro que a escola em si, ela vai propor as metas, ela vai trazer muito mais ideias, até porque os professores, o pedagogo, eles têm mais ideias para propor. Mas tem pais também que acrescentam, acredite. Alguns pais, eles conseguem acrescentar, sim, ao projeto político-pedagógico e dar dicas. Por exemplo, eu já estive numa escola e o diretor não tinha muita experiência, a equipe pedagógica também não, e tinha lá uma sala de aula que era muito pequena. Então, estavam repensando uma forma de aproveitar aquele espaço. Nós tínhamos no grupo de pais um pai que era construtor de obras, que trabalhava muitos anos com obra. Nossa, ele deu uma ideia incrível, entendeu? Ele transformou aquele espaço num espaço de... não era bem uma biblioteca, mas era um espaço lúdico. Ele não trouxe esse nome, mas quando ele pensou com a ideia que ele tem de construção, como é que ele poderia transformar aquele espaço, a diretora da escola já apontou, então eu posso colocar para uma salinha de leitura. Então, assim, articular essas experiências. Entendeu, Patrícia? Não quer dizer que eles vão chegar com as ideias essenciais do projeto em si. Tá bom, meu amor? Fala, Daiane. Oi, quem chama? Espera um pouquinho que a Daiane levantou a mão, rapidinho. Batendo palminha para você só. Meu Deus. Fala, Poli. Obrigada, Daiane. Ou para Patrícia. Não, falando sobre o que você estava falando aí por último, em relação à transição. A transição das crianças. Acho que até a fase de adaptação, né? Que ela sai da educação infantil
primeiro ano, né, no caso. Isso. E também as crianças no ensino, na educação infantil, em relação à adaptação, como é que a escola deve se portar em relação a isso? Eu já vi várias outras mães reclamando, em várias outras escolas que eu fui, que as escolas às vezes estavam com dificuldade com a criança que tinha uma dificuldade de adaptação, estava chamando os pais e falando assim, então é melhor a criança ficar um tempo em casa para depois voltar. Eu nunca entendi o que a escola queria propor em relação à criança e à mãe, escola, entendeu? Ok, Polly, entendi a sua pergunta. Eu vou falar, a gente sempre fala pensando na base, tá bom? Porque assim, a gente sabe que cada escola faz de um jeito, e são muitas creches. Nossa, nós sabemos que por aí tem muitas que são chamadas de creche, e nem creches são, né? Sim. Na verdade, assim, nem são legalizadas. Mas vamos à sua pergunta. Qual é a minha orientação para uma creche que está ali recebendo a criança? E como eu acredito, nesses meus 20 anos aí, como que eu acredito que vai funcionar? A creche já sabe que a criança vai chegar chorando. Né, gente? O número de crianças que não chegam chorando é mínimo. A probabilidade é mínima. Então, muitas das vezes, a creche diz assim, não, mãe, pode deixar com a gente. Porque a criança também vai ganhar segurança naquele espaço. Eu vou dar um exemplo. Se quando o professor ou a tia do portão, ou quem está ali recebendo, eu não estou falando na primeira semana, não, entendeu? Que a gente tem sempre que tomar aquele cuidado, porque a criança está sofrendo, sim. Mas chega um momento que a adaptação já deveria ter acabado, concorda, Poliana? Sim, com certeza. Então, qual é o ideal? O ideal é aquele diretor, aquele professor que está recebendo a criança no portão dizer assim, mamãe, pode ir, eu fico com ela. Ali a criança vai até chorar, mas a criança vai ver que quem está recebendo está passando segurança. E acredite, sabe o que acontece na maioria das vezes? A mãe vai embora apavorada porque a criança está no desespero. Quando a mãe vai embora, a criança entra, meia hora depois a criança não está chorando mais. E aí, muitas das vezes acontece também que, às vezes, a falta de preparo não está na creche. Está na mãe que não está preparada para se desprender desse momento. Como dói na mãe, e é natural, né? Porque a mãe tem suas raízes, tem ali sua afinidade. Como dói na mãe, a criança sente isso. Isso aí tem um pouco até de psicologia, né, gente? A criança sente. A criança sente a mãe não segura. E aí a criança, que era para ser resolvido em 2 semanas, torna-se 1 mês. Então, assim, eu acredito que a palavra de ordem é segurança. Agora, Poliana, não é ideal a escola agir dessa forma. Eu já vi escola dizendo para a criança ficar em casa quando a criança está com uma virose, para não passar para outra criança. Agora, fica em casa, a criança não vai se sentir segura nunca nesse espaço. E essa mãe, ela vai ficar rodando várias creches. Entendeu? Então, assim, é por isso que nesse momento a creche e a mãe tem que ter uma parceria fundamental. Porque senão vai ficar difícil. Que nem minha filha, quando ela saiu do pré e foi para o primeiro ano. Sim. Aí, assim, ela já tem problema de adaptação. Então, ela teve durante um tempo esse problema. A escola me chamou 2 vezes. Porque, assim, como é período integral, ela ficava de manhã na oficina e de tarde ela estudava. Sim. Só que a professora de tarde, porque depois eu fui numa reunião, ela falou para mim, ela falou assim, olha, mãe, na sala de aula eu já entrei em acordo com ela. Ela já faz os deveres, já faz as coisas, já tá tudo bem. Agora, na oficina, eu não sei. Aí fui falar com a orientadora. Ela falou assim, é porque troca de 2 a 3 oficineiras. Então, de repente, por trocar muito, ela deve estar estranhando, né? Mas aí eu falei para ela, falou assim, então, mas aí eu não posso chegar só em casa e orientar ela, que ela não pode isso, não pode aquilo. Se eu chego aqui, elas não conseguem dominar ela.
Pois é, e você agora trouxe um ponto muito importante. Eu acredito, Poliana, que no caso dela, especificamente falando dela, essas oficineiras, não dá tempo, né? Tem criança, você imagina, cada criança é uma criança. Então, poxa, entra uma, né? Não sei quanto tempo fica, o quê? Uma semana, 2 semanas? Eu não sei. Também não sei. Quando ela vai se acostumando com uma entre a outra, ela ainda não pegou esse ritmo. Para ela não está sendo fácil. Isso. Adriana, Oi, amor. só um momento. A oficineira geralmente troca no mesmo dia. Fica pouco, o horário que costuma ser pequeno. Geralmente a oficineira fica tipo assim, 2 horas numa turma, 2 horas em outra. Aí nessa que fica 2 numa turma, ela troca, vem outra. E assim vai. Entendi. Geralmente troca. Mas então, onde eu trabalho, ela troca no mesmo dia. Então, ela fica um curto período com a criança. Obrigada, Patrícia. Então, na verdade, pelo que eu estou entendendo, são os mesmos. Eles não mudam no ano. Mas eles Não, mudam. fica trocando durante o dia, fazendo troca. Então, Poliana, há chance, né? Há uma possibilidade com um tempo maior dela acostumar. Porque eu estava achando que mudavam os profissionais, entendeu? Aham. Então, assim, e outra coisa que eu vou falar para a Poliana, para todas vocês, para professores de educação infantil principalmente. Imaginem vocês que as crianças entraram, começaram a se adaptar. E agora veio a pandemia. Imagine que para algumas crianças, gente, vai ser muito difícil o reingressar, tá? Por quê? Por mais que elas estejam envolvidas com vídeos, com atividades, por mais que eu tenho recebido assim vários pedidos de alunos de orientação para o que desenvolver com a criança em casa, eu tenho achado isso um barato, eu tenho dado mais dicas, assim, até do que algumas coisas que eu tenho feito com meu filho também, que não é fácil, porque às vezes você dá a dica para o outro, mas com o seu é completamente diferente. Imagine para essas crianças, gente. Então, vamos nos preparando também, vamos inspirando e expirando, porque assim, elas pararam de novo. E agora vai vir um novo período de adaptação, principalmente os alunos de creche. Entendeu, Poli? O problema, eu acho assim, que tem crianças, como você estava falando, que conseguem se adaptar, que cada criança é uma criança. Só que eles pegam a turma e, por exemplo, se tem 10 alunos, se 5 se adaptam e os outros 5 não, então todos os 10 vão no mesmo horário. Sim. E o pior é que cada caso é um caso, né? Cada realidade vai diferindo uma da outra. Mas olha, Poliana, eu acredito que no caso que você citou, que eu acho que é da sua filha, né? Eu acredito, depois dessa pandemia, com um período maior, ela vai se adaptar. Entendeu? Olha, e é a primeira vez dela no integral, não é? Isso. Não, ela às vezes pensa isso também, né? Ainda é muito recente para ela e nem deu tempo de agora, né? Como parou tudo, talvez seja isso. Ela não está acostumada a essa troca, né? Mas depois ela... Porque são oficinas diferentes. Ela tem problema de adaptação também. Ela tem problema de adaptação. Então você como mãe já pensa, olha que bacana. Olha como que é bom também a mãe, né? A gente tem uma mente mais aberta. Poli já sabe que ela tem essa dificuldade. Então, assim, quanto mais você ir incentivando para ela ir adquirindo essa autonomia, é bom. Porque aí ela vai, né? Não, mamãe falou. Vai falando com ela agora, Poli. Olha, quando você retornar, já vai conversando com ela. Claro, já tô assim, ó, vocês vão para a escola, da escola é isso aí. Isso. Assim que se faz. Quem mais, gente? Acho que alguém levantou aqui a mãozinha. Quem quer falar? Eu. Oi, Cristina. Adriana, eu não estou na área da educação, né? Eu não trabalho na rede, não tenho experiência. Sim. Mas eu tenho algumas dúvidas, e aí como você explicou o projeto pedagógico e o projeto político-pedagógico. Eu pergunto a você, eu queria que você comentasse um pouquinho em relação à inclusão das crianças especiais. Essa relação, ela está ligada no PP ou no projeto
político-pedagógico e essa interação com os pais não consegue identificar a própria deficiência, a própria necessidade que o filho tem. Em que plano, em que projeto está incluído isso e como é que é essa relação, né? Escola, instituição, aluno e família. Cris, a sua pergunta ela é de extrema importância, tá? O que eu posso dizer para você? Para começar, a inclusão tem sim que estar inserida tanto no PPP quanto no PP, tá? Lembra que eu estava falando? A gente não vai esperar. Aí, no caso da inclusão, é um olhar ainda mais sensível, né, Cristina? Nós não vamos esperar que a escola fique com vários alunos. Vou dar um exemplo. Vários alunos cadeirantes, com vários alunos autistas, Não, eu não vou esperar isso. Eu já tenho que inserir no projeto pedagógico também ações que podem contribuir, que vão ajudar, sim, esses alunos, porque eles têm direitos e esses direitos precisam ser respeitados. E eu tenho certeza que, percebendo essa proposta municipal de Maricá, o regimento da prefeitura deve ter essa inclusão também em destaque. Eu não sei como é o trabalho desenvolvido na rede em relação a isso, mas não só os referenciais curriculares, como as diretrizes curriculares, elas vêm falando. Achei a sua pergunta, assim, a sua fala de muita relevância. Tem que estar, não tem nem que pensar, tem que estar inserido, entendeu? Não, mas a minha dúvida não é inserir. Eu acredito, eu não trabalho na rede, mas assim, eu vejo o trabalho que é levado muito a sério. Certo. Eu digo a interação, a relação da mãe, que às vezes, por muitas vezes, não quer assumir que o filho tem essa própria deficiência. E como é que funciona isso? Que eu fico muito perdida. Então, o que acontece? É o que eu estou te falando. Cada público é um público. Mas vamos pegar esse exemplo aí. Lembra que eu falei que a gente ganha um tempo? Tem até escola que faz o projeto pedagógico baseado na realidade do ano anterior. Porque quando o público não muda muito, entendeu? Quando não muda muito o público. E aí elas querem resolver um problema que já percebeu no ano anterior e executa ações no projeto pedagógico do ano posterior. Também tem isso, tá? Essa mãe, por exemplo, ela precisa estar bem inserida na escola. Como é que a escola vai fazer isso? Porque, assim, tem mãe que não está disposta a ouvir. Não vamos muito longe. Muitos de nós nem sempre estamos dispostos a ouvir aquilo que nos dói. Não é verdade, gente? Sim. Quantos anos cada um de nós, que já somos adultos, demoramos para aceitar e para ouvir um defeito que nós tenhamos? Então, assim... Verdade. Tem mães que não gostam de admitir que os filhos têm um problema. Pois é. O que acontece? Vou fazer um gancho aí, gente. Só tira um pouquinho o microfone que tem criança aí. Vou falar numa linguagem bem simples. Hoje, nós estamos com várias leis, digo assim, várias discussões, lei que ampara, discussões nas câmaras de vereadores, discussão no plenário. Então, assim, nós temos tudo isso em ênfase. Mas, mesmo assim, isso não vai atingir aquela mãe que, às vezes, se sente inferior, porque tem um filho que tem TOD, por exemplo, transtorno opositor desafiador, e a criança está na escola e a criança, ela não aceita nada, e ela põe a escola de cabeça para baixo. E como é que a gente vai lidar com uma criança que tem transtorno opositor desafiador se nem essa mãe? A mãe tem vergonha. Às vezes você chama a mãe, a criança... Primeiro, vamos lá, Cristina. O projeto pedagógico, ele vai trazer a importância da interação entre escola e família, não é isso? Então, o orientador educacional tem que chamar essa mãe.
mãe, vamos conversar? Claro que o orientador educacional... Gente, a nossa profissão, olha lá, o pedagogo tem que sempre ter um modo de conduzir a conversa. Primeiro, a gente tem que ganhar essa mãe. Porque essa mãe pode ser muitos de nós também. Porque a gente está falando dessa mãe, mas às vezes nós ou alguém da nossa família tem uma criança que precisa desse olhar especial. Então, todas as vezes que a gente vai receber essa mãe, a gente tem que usar um olhar empático. Então, assim, o pedagogo não tem que chegar... Ô, mãe, olha aqui, o teu filho tem um transtorno opositor desafiador? Não é assim. Primeiro você ganha essa mãe, Cristina. Como que você ganha essa mãe? Chama ela para uma conversa. E quem vai fazer isso? O orientador educacional. Se esse orientador educacional percebe que essa mãe não está pronta para o diálogo, ela vai acionar o psicólogo. Tem que ter ali, eu não sei, a escola tem um psicólogo? Aí eu não sei, entende, Cris? Rede pública não tem. Não, na educação de Maricá não tem psicólogo. Tá, então... E sempre o orientador educacional convoca essa família e depois, né, conforme a conversa, aí vai ter as etapas, né? Como você falou, orienta-se para um psicólogo. Márcia, muito obrigada. Então, é o próprio orientador educacional que vai vestir essa camisa, mas ele não vai fazer sozinho. Ele vai atender essa mãe no momento que ela precisa pôr para fora, no momento que ela vai dizer assim, olha, eu não sei como agir, eu não sei como fazer, eu não sei como conduzir. Aí o orientador educacional vai ajudar a clarear essa mente, porque essa mãe precisa de ajuda, né? Porque quando ela não está preparada para ouvir, a gente tem um trabalho muito maior, porque a gente vai ter que colocar na cabeça dela que antes de falar do TOD, por exemplo, a gente vai ter que colocar na cabeça dela que o filho dela está ali na escola, ele vai ter o direito dele de estudar, mas que para isso a gente vai ter que ter um olhar ainda mais especial em cima daquela criança. Só que a escola sozinha não vai conseguir. Então, Cristina, quando a mãe não está pronta, é muito difícil. O ideal seria que, além do orientador educacional, tivesse um psicólogo para também ajudar nessa ponte. Como não tem, vai, fala. Meu microfone. Então, é assim, o professor, a instituição, é visível que a criança tem um especial, que é o autismo, seja qual for. Mas ainda tem outro problema, né? Pior, né? Porque tem o alcoolismo, tem droga e a violência. E que está dentro das suas casas. São problemas que existem, né? São reais, né? E aí o rendimento dessa criança não é o mesmo, né, professora? Dentro de uma sala de aula, quando ela tem essa vivência. Porque quando a criança é autista, o professor, ele está ali, já percebe, né? Pela prática, pelo tempo, já percebe. Mas quando tem esses problemas mascarados, né? E o rendimento da criança não vai ser o mesmo, né? Você vê É porque, Cris, às vezes essa criança, o único problema dela pode ser emocional, entendeu? Às vezes o problema da criança é todo vinculado ao contexto familiar. Às vezes... né, Adriana? A criança fica bloqueada. Fica, a criança... Olha só, gente. Eu estudo isso, já falei para vocês. Contexto é tudo. Contexto que eu estou falando... Eu não estou me referindo se a família é formada por mãe e pai, se tem 3 avós, não é nada disso. Isso não importa. Mas a maneira como flui, como a família caminha, isso sim faz diferença. Se o pai é alcoólatra, se essa criança sofre abuso e a gente não sabe, se essa mãe ela tem depressão, não estou falando, gente, problemas do dia a dia, como todas as famílias têm, não, tá? Eu estou me referindo a problemas mais sérios.
E essa criança, às vezes, vai internalizando tudo isso e vai falar para quem? Se às vezes a mãe não quer ouvir, já chega na escola dizendo que vai quebrar tudo. Adriana? Oi? Por isso que eu acho assim, como já foi falado, que é muito importante o professor conhecer o seu aluno. Porque como nós, pais, né, estamos com as crianças, a gente já sabe o jeitinho deles, quando vai ficar doente ou não, quando tem algum problema extra. Os professores também, nesse tempo dentro de sala, já conseguem conhecer o seu aluno e saber quando há algo de errado, como ele está mais quietinho, quando ele está mais falante. Aí você já vai detectando e quando você vê algo de estranho, chamar os pais para que eles consigam também falar se tem algum problema com as crianças dentro de casa. Exatamente, exatamente. Só um minuto, Cristina, eu vou fazer um pedido aqui. O que eu vou fazer com vocês nesse momento? Como a conexão, ela... Tá bem esclarecido. Ah, tá bem esclarecido? Que ótimo, Cristina. Tá bem esclarecido. Eu só insisti nessa pergunta porque eu sei que você é da área, entendeu? Você tem um trabalho muito mais voltado para isso, né? Então, por isso que eu insisti nessa pergunta. Mas você esclareceu muito bem. Ai, que bom, eu fico feliz. Eu não me importo de, em algum momento, porque essa turma é muito rica de conteúdo e vocês me abrem um discurso maravilhoso para que a gente possa fazer essa troca. E isso alimenta. Mas se em algum momento, algum termo, eu não me lembrar, eu não vou ter problema nenhum de dizer para vocês assim, olha só, gente, eu vou ali ver, vou pesquisar, vou me aprofundar e trago de volta, porque a educação, ela é panorâmica. Os assuntos são diversos. Percebam, eu vim falar de DCN, Diretrizes Curriculares Nacionais. Nós já conversamos aqui assuntos riquíssimos que não se restringem apenas às diretrizes, mas que são fundamentais. Como é que eu vou ler as diretrizes com vocês e usar o termo PPP se eu em algum momento nem dei a oportunidade de vocês entenderem o que é isso? É muita maldade, né, gente? Então, assim, o que eu quero fazer com vocês agora? Eu quero encerrar o primeiro momento da gravação, já que eu percebo que algumas falas estão ficando cortadas, mas não saiam daqui. A gente vai dar assim, vai finalizar ainda, tá bom assim? Então, assim, Tá bom. já vou adiantando aqui para quem vai assistir esse vídeo depois. Nós fizemos um paralelo, né? Nós fizemos um retorno dos referenciais, estamos estudando as diretrizes curriculares nacionais e estamos agora encerrando esse primeiro momento de discussão com a turma do segundo período A. Quero parabenizar ao grupo, porque é um grupo que favorece uma discussão rica. E é isso que a gente precisa. A gente não tem só que ouvir, a gente tem que fazer como a Poliana fez, a Patrícia, a Cristina, e os que ainda não fizeram vão fazer. Trazer à discussão assuntos que vão enriquecer a nossa aprendizagem. Tá bom, gente? Então, eu quero agradecer e vou encerrar esse primeiro momento de gravação.